Olá, bem-vindo a todos mais nosso TourQuest, mais um episódio. Hoje estamos aqui com o professor Marcelo Ribeiro Silva, né? Especialista em gestão de pessoas, e hoje a gente vai falar sobre o mercado de trabalho. Tudo isso que a gente está aí ouvindo e vivendo na mídia, a realidade do mercado sobre está faltando, qual é a melhor especialidade. Professor Marcelo, obrigado, bem-vindo ao TourQuest. Opa, eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje, falar um pouquinho sobre um assunto que interessa a todos nós, né? Interessa a empregados, empregadores, sociedade, economia. Isso aí, vamos conversar um Ok. pouco. Marcelo, assim, sem querer começar com polêmica, mas como que está hoje a realidade do trabalho atual, assim? Porque a gente vê dois lados aí. A gente vê o lado do empregador, assim, buscando mão de obra, não sei se especializado ou não, e a gente também vê o lado dos empregados que, na verdade, não, a gente vê, assim, muita reclamação de que não estão buscando, que talvez o emprego atual não serve, né? Não sei por causa da jornada que a gente vai falar hoje, né? Mas como está o cenário hoje, assim, atual do mercado de trabalho? É interessante mesmo, né? Porque a gente tem uma diferença muito grande entre gerações, né? Então, cada geração, é claro que o conflito geracional sempre ocorreu, né? Mas agora tem afetado muito o mercado de trabalho nesse aspecto, né? Porque a gente vê uns jovens assim com uma expectativa muito grande em relação a esse mercado de trabalho, e quando eles se deparam com essa realidade, com salários que estão sendo ofertados, com a carga horária de trabalho e exigências, então isso causa uma certa decepção, vamos dizer assim, né? Muito pautado na falta de resiliência mesmo, né? Por exemplo, a minha geração e a sua também, viveu períodos de muita dificuldade, assim, enquanto provavelmente a gente era criança, adolescente, muitos planos econômicos, uma estabilidade econômica e empregatícia muito difícil aqui no Brasil, né? Então, assim, particularmente eu tive que começar a trabalhar relativamente cedo, até como uma forma de contribuir com a economia do lar ali, né? Não que isso fosse uma obrigação, né? Meus pais, por exemplo, nunca me obrigaram a absolutamente nada nesse sentido. Mas eu, já com 14 anos, eu me vi, assim, querendo também contribuir, trabalhar, aprender alguma coisa, além de estudar. Então, lá no Rio Grande do Sul, já tinha uma tradição dos adolescentes trabalharem nas férias, né? Uhum. Então, a gente sempre arrumava alguma coisa nas férias para fazer, um Então, porque trabalho, né? eu, analisando assim muito superficialmente, né, eu imagino assim, nós, imagina, vivemos isso, né? Nós não Uhum. tivemos essa opção, a gente só tinha, né, ou ficar na inércia ou trabalhar. Trabalhar. Hoje a geração tem um monte de Muita atividade. facilidade, Sim, modernidade, tecnologia na mão é, que vai pensar duas vezes entre o sim, trabalho, é, né, presencial, físico ou uma outra alternativa. é. Essa geração está buscando algumas coisas alternativas que dê renda além do emprego formal? Sim, sim, é interessante, né, porque a geração que nasceu já mergulhada na internet, nas redes sociais, ela tem contato com o mundo virtual, que nem sempre representa a realidade do mundo físico, né, os desafios do mundo físico, as dificuldades inerentes ao trabalho, a você começar uma carreira, né. Então, assim, tem havido um movimento que tem chamado a atenção desses jovens aí de 15 a 20 anos, por exemplo, de que de repente não vale a pena mais fazer um curso superior. Porque a geração anterior, ela percebeu que aquilo que foi prometido para ela em termos de investimento em educação, como retorno garantido de, eu coloco entre aspas, um sucesso, né? Entre aspas, porque sucesso é uma coisa muito particular, né? Mas assim, esse sucesso de que você investindo em educação, você vai ter um retorno no mercado de trabalho, um reconhecimento, um salário mais Com alto, uma ascensão num nível mais alto, uma né? ascensão no nível mais alto e, infelizmente, não foi exatamente isso que ocorreu. Não ocorre, né, na Não verdade, ocorre. né? Com essa geração intermediária, agora mais nova, percebendo isso, que já são os filhos dessa geração intermediária, perceberam que, opa, peraí, né, existem outros meios de conseguir uma renda maior sem ter que necessariamente passar pelo processo de educação, seja no nível médio, seja no nível superior. E eu já vi relatos, por exemplo, de adolescentes que estão abandonando o ensino médio exatamente para investir numa carreira de youtuber,
de programador, de alguma coisa vinculada à tecnologia, né? Então eu acho isso muito interessante e perigoso ao mesmo tempo, né? Porque a gente não deixa de reconhecer, por exemplo, que a pessoa que trabalha com tecnologia, ela depende da criatividade e de um arcabouço de experiência e teórico para poder desenvolver, de repente, um jogo, ter conteúdo para ser discutido na internet, tal qual a gente está fazendo aqui, né? Ou seja, a nossa conversa, a nossa fala, ela não surge do nada, ela não surge de um vazio, né? Você tem que ter um arcabouço, né? E esse arcabouço ele é conquistado muito pela experiência de vida das pessoas, coisa que os jovens ainda não têm, né? E pela educação, coisas que eles estão também deixando de atender. Então, eu acho preocupante. E outra coisa que eu observo assim, a questão da informalidade, né? Então, por exemplo, o cara não procura um trabalho formal, está na informalidade. Mas o conceito da informalidade, eu acho que mudou um pouquinho, né? Porque, por exemplo, o que a gente tinha na nossa época não é o mesmo conceito de informalidade. Hoje o cara, ele se sente inserido. Talvez na cabeça dele, ele está desenvolvendo ali, pode não ter uma carteira assinada, não sei o quê, mas ele está no mercado de trabalho, dentro da visão dele, ele está sendo produtivo, vamos dizer assim. Sim. E isso acho que acontece muito, né? O cara, ele opta entre ir para o mercado de trabalho e ter um salário mínimo, onde vai gastar com transporte, não sei o quê, e tá dentro do mundo dele, que para ele talvez não seja informalidade, ganhando uma renda, mesmo que seja um pouquinho melhor do que isso, é mais vantajoso, né? É interessante porque, às vezes, o jovem não tem a percepção da necessidade da formalidade do trabalho, né? Por exemplo, uma segurança, um INSS, um fundo de garantia né? a longo prazo, né? Então ele tem aí uma vida muito longa pela frente e aí não percebe exatamente essas necessidades da formalidade. E outra questão interessante é que o conceito do trabalho, ele independe da questão da formalidade. Ou seja, a pessoa ela pode ser trabalhando na formalidade ou não, ela está trabalhando. Então, muitas vezes basta. Se sente produtiva. Se né? sente produtiva, exatamente. E aí, a gente sabe da situação hoje da formalidade, né, um salário mínimo aí que não atende, infelizmente, às necessidades, né? A gente está aí, principalmente pós-pandemia, num momento de muita dificuldade, e isso é quase que global, né, da economia, a inflação subiu praticamente em todos os países. Então, o salário mínimo, eu entendo que ele talvez não tenha acompanhado isso, né? E talvez na informalidade a pessoa consiga ter ganhos maiores. Então, isso é um perigo, né? Recentemente, eu participei de uma banca sobre uberização, né? Que são os entregadores, né? E é muito interessante, porque nesse campo, por exemplo, da informalidade, porque não deixa de ser, embora esteja vinculado a uma empresa, prestando serviços para essa empresa, essas pessoas são jovens de 20 a 35 anos de idade, ou seja, estão no auge aí da produtividade, né, da pessoa, são acometidos de acidentes, são acometidos de estresse, são acometidos de uma série de problemas. A maioria deles resolve não ter relacionamento conjugais. Por quê? Porque as esposas e as namoradas não conseguem acompanhar a dinâmica da vida desses entregadores. É um trabalho extremamente extenuante e numa longa jornada diária, às vezes de 12, 13 horas. Né? Então, eles próprios, a gente entrevistando essas pessoas, eles vão falar o seguinte, olha, eu prefiro, inclusive, não ter relacionamentos. Então, você está perdendo aí uma parcela da população jovem, extremamente produtiva, dentro da informalidade, né? Casos, por exemplo, de acidentes, aí não tem um suporte da própria empresa, da própria organização, né? Tem que depender do SUS, acaba exacerbando o SUS também nessas questões. Essa visão a curto prazo de ter essa renda diária, por exemplo, no caso dos entregadores do Uber, ela acaba prejudicando lá na frente, né? Porque, de repente, não sei a que ponto aí, eu sempre tive curiosidade, não tenho dados para isso, né? Mas, por exemplo, como que um trabalhador desse vai conseguir recursos para depreciação do patrimônio, por exemplo? Como que ele consegue? É complicado, né? Chegar lá na frente na hora de trocar seu instrumento de trabalho, talvez não consiga, tem que sair desse trabalho, né?
tem que sair, ele vai ficando mais preso ainda, porque muitos deles alugam, às vezes, o carro dessas empresas ou a moto, né? E aí, além de não ter o seu patrimônio, né? Porque o patrimônio ele foi exatamente sucateado, né? E ele entra num processo de desgaste muito rápido, então ele se vê obrigado a ter que alugar. E aí tem que trabalhar mais para, além de ter a sua receita, a sua média de receita, porque tem essas despesas pautadas, vinculadas a essa receita, ainda tem que pagar o aluguel desses carros, né? Então é uma situação muito complexa, assim, da gente analisar, né? A gente começou a fala aí, olhando a visão do que a gente tem hoje, né? De repente, a visão dos nossos alunos, quem está aí tentando entrar no mercado de trabalho, e falando da informalidade, mas vamos falar um pouco da questão do governo, né? E depois do empresariado. Nesse sentido, o governo facilita bastante você sair da informalidade, né? Por exemplo, nosso estado hoje, eu vi ontem uma notícia, você abre uma empresa pelo WhatsApp, né? Isso é muito interessante, porque o cara pode... desburocratizou muito, né? Então isso é uma coisa vantajosa, né? Nesse sentido de, entre aspas, legalizar essa informalidade, né? Agora, olhando do lado do empresário, que a gente anda na cidade, isso é fato, né? Ao mesmo tempo que o pessoal fala, preocupado com os índices do desemprego, né? Saiu agora. O que a gente vê na cidade de anúncio precisando de empregado é muito grande, né? E parece que na cidade está uma falta danada, né? Sim, sim. Como que é esse contrassenso aí, né? Por que não arruma essas pessoas para trabalhar? Eu acho assim, ainda tem a ver ainda com o que a gente estava comentando, né? A questão das jornadas muito grandes de trabalho, né? O famigerado 6x1, né? Que está sendo aí muito falado, divulgado, né? Isso veio muito forte, né? Então, assim, eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, foi numa jornada 6x1, isso lá no começo da década de 90, e eu me lembro que eu imaginava assim, puxa, é assim a vida, né? Você ter um dia da semana só para poder descansar, isso não era suficiente, né? Mas como a gente estava falando, aquela geração, ela acatava esse tipo de... Se adaptava, né? Se adaptava, a gente aceitava, até porque não tinha muita solução, né? E o salário mínimo, gente, sempre foi pouco para a necessidade do trabalhador, né? Nunca, eu não me lembro de nenhum momento da história que o salário mínimo, ele conseguia absorver todas as necessidades do trabalhador. Não, ele sempre foi escasso em relação a isso e continua sendo, né? Então, assim, a questão vem muito em relação a isso, né? O jovem realmente ele acha que é um desperdício de tempo você passar 8, 9 horas, 6 dias por semana dentro de um estabelecimento para receber um salário mínimo, né? Entretanto, a gente tem que olhar também o lado desse empregador, porque, olha, gente, não é fácil. Né? Hoje você tem um empreendimento, por exemplo, esses dias eu fui comprar um brinquedo, né, no Dia das Crianças, tal, fui comprar um brinquedo, e eu estava observando no ticket, né, que aí vem a quantidade de impostos, né, em relação ao brinquedo, no nível de 72%. Né? Então o lojista ele também não pode, ele tem uma margem de lucro muito apertada ali, para ele poder lidar com essa questão dos impostos, por exemplo. Né? Então a gente entende também o custo Brasil, ele é muito pesado para o empreendedor, para quem tem seu negócio. Então é uma conta, às vezes, muito difícil de fechar. Né? O que a gente entende é que essa geração ela não está mais disposta a acatar esse tipo de situação. E a jornada 5x2 é uma solução? Você acha que... É assim, pelo menos permite com que a pessoa ela possa usufruir um pouco mais de vida, né, para fazer as coisas básicas mesmo. Né? A gente não está falando de nada assim exagerado, né? Porque no caso da jornada 6x1, na situação da mulher, eu acho sempre mais complicada, né? A mulher ela tem uma jornada muito maior, porque muitas vezes ela tem a responsabilidade do trabalho e ela tem também a casa como responsabilidade, né? Às vezes é o único dia que tem para ir ao mercado, para pagar uma conta, para resolver um problema. E esse dia não existe, né? Não dá um dia apenas na semana, não dá, ter que dar atenção para os filhos, ter que, enfim, administrar a casa. Então eu vejo que a jornada 5x2 ela é interessante.
talvez assim uma redução da carga horária diária fosse algo interessante também, né? Você possibilitar, por exemplo, que a pessoa tenha 1 hora a menos na jornada de trabalho, 1 hora e meia a 2, né? Como alguns países já estão fazendo, já resolve o problema, né? Então é algo que tem que ser discutido, né? Existe aí uma discussão muito grande em relação a essas jornadas de trabalho e a gente tem que ponderar, né? Eu acho que todos os setores da sociedade vão ter que abrir mão de alguma coisa. Então, na verdade, a 5x2 nada mais é do que um reflexo que está acontecendo no mundo, né? Sim. Então você reduz a jornada, com isso tem muito caso de aumento de produtividade, é muito interessante. E parece assim, eu acho, não sei por que tanta polêmica, né? Eu acho, mas eu acho assim tão fácil de adaptar. Eu me lembro de um caso, pessoal, muito interessante, até procurei esse dia. Você lembra quando unificou as Alemanhas, né? Lembro. 89. 89. Sim. E uma das notícias, que era estudante nessa época, todo mundo discutia, falava, nossa, que absurdo, não sei o quê. Era mais ou menos assim, que a Alemanha Ocidental ia absorver os empregados da Alemanha Oriental. Então, acho que aconteceu isso muito no serviço público, onde um cargo foi dividido por 2. Sim. Então, praticamente, um trabalhava um dia, outro. Se falava nisso, mas não sei se aconteceu exatamente assim. E aquilo parecia, assim, o fim do mundo no mercado. Ia quebrar. E parece que, não sei, por ser Alemanha, né, a coisa não teve grandes impactos. E de uma forma ou de outra, acabou absorvendo, não sei como exatamente, mas... E outra coisa, né, o Domênico De Masi, ele fala, né, que a pessoa, para ter uma produtividade alta no âmbito organizacional, precisa também de ter o seu momento. Né? Ele fala assim que a criatividade da pessoa, ela surge exatamente naqueles momentos em que ela está fora do contexto empresarial. Né? Por exemplo, a pessoa às vezes ela tem insights dirigindo o carro, correndo, fazendo um esporte, às vezes lendo um livro, assistindo um filme. Né? É o conceito do ócio criativo. Ócio criativo, onde a mente ela se desprende dessa pressão do dia a dia, do trabalho, né? Porque essa pressão, de acordo com o Domênico De Masi, por exemplo, ela cega a pessoa, né? Até o papel do consultor. Por que às vezes as empresas contratam um consultor, né? A gente não parte do princípio, por exemplo, que não tem pessoa que saiba melhor dos problemas organizacionais que os próprios empregados e funcionários? Por que então um consultor? Né? Porque o consultor não faz parte daquele contexto. Né? Então, ele tem uma visão muito mais ampla e diferenciada em relação àquela empresa. Né? Mas isso poderia ser adquirido também a partir do momento que as pessoas elas pudessem ter momentos maiores de descanso, inclusive para refletir sobre os problemas organizacionais, os insights, a criatividade. Né? Então, assim, todas as pesquisas, né? O meu doutorado, por exemplo, foi na área de aprendizagem organizacional. E aí a gente tem vários paradigmas dentro dessa área de aprendizagem organizacional, tal como gestão do conhecimento, organizações que aprendem. Aí temos vários níveis de análise, como aprendizagem em grupos, coletivo, individual. Em todo esse conjunto de pesquisas, eu nunca li um trabalho, um artigo, um livro que seja, que diga que isso vai depor contra o desempenho organizacional. Né? Então, assim, tudo quanto é pesquisa, qualitativa, quantitativa, dados de governos, empresas, diz o seguinte, isso é em benefício da própria organização a partir do momento em que a pessoa ela se sente feliz e satisfeita com o trabalho. A gente vê isso, exemplo, muito nessas empresas de ponta aí, né, globais, tipo Google, Facebook, todos eles adotam. Tem até o filme, né, do Google, né, não sei se você recomenda para os alunos. Sim, recomendo demais. E interessante também, você tocou num ponto da Google. A Google, quando veio para o Brasil, ela não conseguiu aplicar exatamente a sua cultura organizacional, né, da liberdade de horários, sempre trabalhando em metas e não como essas metas serão entregues, né, mas desde que elas sejam entregues. Né. No Brasil, quando a Google chega, as pessoas sentiram falta de usar o crachá, de usar o uniforme, de ter horário de entrada e saída. Né. Mas teve também a questão trabalhista legal, né? Teve uma questão trabalhista também, né? Que é diferente dos Estados Unidos. Enfim, teve uma série de questões que a Google teve que se readaptar ao Brasil. A cultura e o arcabouço legal também. Né? Mas é interessante porque, Noslinho, uma coisa que eu sempre falo em sala de aula, que é o seguinte, os quase 4 séculos de escravidão no Brasil,
eles contaminaram muito o mercado de trabalho. Uhum. Né? Essas questões que a gente discute hoje, elas ainda são reflexos de 380 anos de escravidão, entendeu? Uhum. Né? Então, assim, a Lei Áurea, ela foi provocada muito, ela foi motivada muito pelo entendimento de que era uma grande responsabilidade do empregador ter um escravo. Por quê? O escravo era um bem muito caro. Né? Ele era registrado em cartório, como casa, como terreno, então ele era muito caro. Só as pessoas muito ricas tinham condições de ter escravos. Então ele tinha que cuidar bem desse escravo. Embora a gente saiba de todos os horrores, né, da escravidão, ainda assim manter aquilo ali era estratégico para a produção das fazendas. Né? Então tinha que dar, bem ou mal, comida, alimentação, casa. Né? Um escravo produtivo, ele, quando adoecia, causava prejuízos. Então, de uma forma ou de outra, aquilo era uma preocupação constante desses fazendeiros. A defesa do patrimônio. A defesa do patrimônio, né? E a Lei Áurea, ela desobrigou essa obrigação, essa responsabilidade, né? Simplesmente você direciona um salário mínimo para o trabalhador e aí ele se vira com aquilo ali. Ele que se vira com a saúde, com a educação, com a moradia. É o que a gente vê hoje, né? Então, eu vejo muito essa resistência na mudança, que nem a jornada aí de perder 6 por 1 para 5. Tudo bem, tem as suas consequências, mas também o mundo é dinâmico, vai ter suas adaptações e seus benefícios. Então, muitas vezes o empresário fica segurando isso e eu vejo assim como é que eu vou explicar isso? Uma falta de coragem de encarar o processo moderno. Olha, vai se adaptar, né? Tem soluções, vai ter pontos positivos ali para frente. Então, muitas vezes ele fica preso isso e atrasa um pouco o processo. Eu acho que aquele medo da mudança, né? Porque a gente sabe dos problemas, a gente conhecendo os problemas, você sabe como lidar com os problemas. A partir do momento que você se depara com um desconhecido, você não sabe como que vai ser isso, não, você prefere o seguinte: olha, eu não quero me arriscar. Né? Eu sempre trabalhei assim, tá bom do jeito que tá, ou não tá tão bom do jeito que tá, mas pelo menos eu conheço. Sei. E nada como a dinâmica do mercado, né? O mercado vai se ajustar. Ele se ajusta, rapidamente, exatamente, né? Essa questão toda aí que a gente se depara com inteligência artificial, mecanização, robotização e tudo quanto é tipo de automação, né, Noslin, ela causa um medo ao mercado de trabalho. Ao mesmo tempo a gente sabe que não é a primeira onda de quebra de paradigmas. Isso. Bem, lembrando um caso até da estagiária, que nós tivemos uma estagiária que foi mercado trabalho, e ela voltou um caso interessante na sala, porque a gente fala dessa questão do ócio criativo, das empresas colocarem equipamentos de lazer dentro da empresa, para o cara ficar 1 hora ali pensando. E a estagiária voltou com essa questão, falou: professor, estava lá e lá onde eu trabalho, o dono manda a gente ir 1 hora ficar numa sala lá, né, tem um puff, né, não sei o quê, pra gente ficar lá de boa lendo, tem tudo um monte de coisa lá. Eu falei: legal, isso é muito interessante. Então, assim, não são só as grandes empresas. Não, aqui na universidade mesmo tem. Se usa isso, né? Sim, então, sim. É uma prática muito usual, né? Aqui na universidade tem, por exemplo, a sala chama Espaço Conviva, se não me engano, que é um lugar que tem exatamente essa finalidade, né? Tem lá puffs, tem tatames, tem uma sala de estudos, tem uma sala de vídeo, tem uma videoteca. E aí a ideia é para que em alguns momentos de muita pressão, o servidor possa ir ali usufruir um pouco desse espaço, exatamente para promover essa descompressão e depois voltar, né? Muitas vezes eu falo assim: o problema é a gente ter tempo para ir lá fazer essa descompressão. Tempinho, né? Então, tem que ser meio condicionado. Tem que ser condicionado. Na empresa meio fala: vai para lá. Vai para lá, e deve partir também da liderança. Quando perceber que o servidor, o funcionário está meio estressado, você: olha, dá um tempinho, vai lá, fica meia hora, dá uma relaxada e depois você volta. Agora, professor, essas mudanças aí vêm há um bom tempo, né? Desde da virada do século e tal, mas a pandemia marcou profundamente, né? Sim. Então a gente tem a percepção de que tudo mudou após a pandemia, mas tudo bem. A questão do trabalho remoto e da inteligência que a gente vai falar. O que realmente mudou pós-pandemia, assim? Eu acho que para nós, professores, eu acho que para mim, pelo menos, desculpa, é muito significativo. É uma visão completamente que eu tenho depois da pandemia. Mas no mercado de trabalho isso mudou também, assim? Mudou bastante.
A pandemia ela mudou em muitos aspectos, assim, né? Comportamentais, principalmente, né? Na relação da pessoa com o trabalho. É interessante porque o que a gente produziu hoje em termos de publicação científica em relação ao mundo do trabalho sempre foi presencial, né? E de repente a gente se deparou com uma situação, na minha área, por exemplo, que é comportamento organizacional, sempre teve essa relação com a liderança, com subordinados, o ambiente organizacional, o contexto organizacional, né, as reuniões, a formalidade ou a informalidade, os corredores, né, das organizações. Então sempre teve vinculado a esse ambiente organizacional. E de repente esse ambiente organizacional ele deixou de existir. Né? Por exemplo, eu estou conduzindo aí um estudo, até um grupo de pesquisas em assédio moral. E aí tudo que a gente sabe sobre assédio moral diz respeito a essa proximidade das pessoas em relação às outras, né? Mesmo ambiente físico, como que isso ocorre. E a gente teve que entender todas essas questões do comportamento humano organizacional numa modalidade à distância, o teletrabalho, né? No caso, por exemplo, do assédio moral, como eu comentei, ele é muito mais exacerbado, entendeu? Do que o presencial, né? E outra coisa é que deixa registrado. E a outra coisa em relação ao assédio moral, por exemplo, é que tem a percepção do assédio moral para quem é assediado, né? Então, assim, como a linguagem escrita ela é muito fria, ela é muito impessoal, se a pessoa ela pretende, de repente, promover um assédio moral na linguagem escrita, ele é muito pior. Sabe, ele ainda vem carregado de muito mais de problemas, sabe, de ataques. E isso aumentou por causa da questão do trabalho remoto. Do trabalho remoto, né? E aí a gente analisa o outro lado também, o lado legal disso tudo, é que, novamente, em relação ao assédio moral, é que a pessoa deixa um rastro de provas, né? Porque tudo que é dito e falado nas redes sociais, ela deixa as provas, né? Então teve um impacto também nesse campo, né? É interessante a gente analisar. Então, não só nesse, né? Mas em outros campos. Então, assim, para resumir, vamos entender assim, o que acontecia no ambiente físico, que muitas vezes, às vezes, não era detectado, não era denunciado, não era levado à frente numa organização, hoje foi elevado à 10ª potência com os registros e as comunicações. Exatamente, com os registros, né? E muitas pessoas, às vezes, não têm a noção, né? É interessante, né? Porque o comportamento humano, ele é assim, a pessoa promove, né, um tipo de um comportamento agressivo, por exemplo, mas às vezes ela não tem noção que ela é assim, sabe? Às vezes ela se controla no ambiente organizacional porque está ali perto de diversas pessoas, é um ambiente que geralmente não dá para exacerbar esse tipo de comportamento, mas a gente pensa que essa questão ela é uma questão pedagógica também, sabe? Ela é uma questão de aprendizagem dentro do contexto organizacional. Às vezes, a pessoa que promove o assédio moral, ela está promovendo aquilo, ela não tem noção, né? Porque ele é fruto da cultura, né? O machismo ele é um tipo de assédio moral? Claro, né? Você desfazer de uma pessoa só porque ela é de outro gênero, né? E às vezes isso é raiz da própria cultura que é vivenciada, às vezes no país, no estado, na cidade, e aí isso reflete-se dentro da organização. Então a gente pensa o seguinte, olha, a gente tem que novamente reaprender a como lidar com essas questões que já eram antigas no ambiente de teletrabalho, né? Porque muda, né? Uma readaptação profunda. Isso. Agora, o trabalho remoto que surgiu lá de pós-pandemia, e falo por nós professores que também estamos inseridos nesse trabalho remoto através das nossas educação à distância também. Mas na sala de aula o que eu percebo é que grande parte dos alunos, eles estão inseridos nisso de uma forma ou de outra. Sim. Cada um tem um trabalhozinho remoto, né? Isso é perceptível? É grande assim no mercado isso daí? Então, em verdade, Nozin, essa tendência ela já ocorria. Eu acredito que o período pandêmico ele acelerou uma tendência,
né, que já existia. E a pandemia, ela acelerou vários tipos de tendências e comportamentos, inclusive questões tecnológicas, né? A gente olha, por exemplo, a vacina, né, que foi desenvolvida em tempo recorde. A gente vê, por exemplo, as tecnologias de informação e comunicação, né, que foram desenvolvidas em tempo recorde também para atender a essa necessidade. E essas pessoas que já procuravam trabalhos remotos também exacerbou. Né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem diversas plataformas de recolocação profissional só focadas para o público que quer trabalhar no trabalho no remoto, no teletrabalho. Por exemplo, eu tenho um aluno ali no curso de administração que ele arrumou um trabalho na Nova Zelândia para ganhar em dólares sem sair do Brasil. Né? Hoje ele está empregado, aí tem uma inversão de horários, né? Porque a Nova Zelândia está, não sei lá, um fuso bem diferente do nosso, né? Então o que ele faz? Ele aproveita a oportunidade, às vezes, de haver algumas disciplinas que são à distância, cursos à distância, para poder fazer faculdade e trabalhar ao mesmo tempo, para atender o outro lado do planeta. Então, né? essas mudanças eu realmente acho que vem há bom tempo, é que a pandemia fez aquele marco, né? E aí um reflexo é nosso, né? Na educação, né? Eu vi os dados, tem uma semana que saem os dados desse ano, por exemplo, 2024, de cada 4 alunos que entraram no ensino superior, 3 estão na educação à distância. Sim. Então, é bem significativo. Muito significativo, né? Esse dia eu estava comentando aqui com os nossos colegas professores, né? O número de alunos na educação à distância na nossa universidade ele é muito expressivo. Na GEAD, né, que abarca ali vários cursos, né, de educação à distância. Então é muito grande, é uma tendência. Né, então, aí importante. vem a questão da inteligência artificial, né? Como resultado e como também bônus para atender tudo isso, né? Que é interessante, né? E aí, como que fica assim, a questão do... O que a gente poderia... Acho que a gente nem pode, né? A nossa geração não vai ter essa capacidade. O que nós podemos aprender com os alunos que estão inseridos na inteligência? O que vai beneficiar para o mercado de trabalho a inteligência artificial? Eu acho que a inteligência artificial, ela assim, como eu também sou da área da gestão do conhecimento, o meu mestrado foi nessa área aí de redes neurais, e em 2006 já se falava nesse assunto, né? Já tinha uma previsão de que a inteligência artificial ela viria de uma forma ou de outra, então meio que a gente se preparou em relação a isso, né? E essa preparação, ela foi no sentido de entender que essas ondas elas sempre ocorreram, né? A gente está na empresa 4.0, né? Que a gente chama. A primeira onda de transformação que impactou muito a vida da sociedade, né, de uma forma geral, foi o que a gente chama de 1.0, que foi exatamente o êxodo rural para o urbano, e aí o trabalho nas fábricas. Né? E nós tivemos o processo de racionalização, nós tivemos a era da informação, muito e isso presente. Só para pontuar para quem está nos ouvindo, isso daí foi mais ou menos que tempo, onde, na verdade, tem um número bem interessante, onde o Brasil passou a ter a maioria da população na cidade, isso é o quê? Década de 80, 90? Década de, um pouco antes, talvez, final da década de 70, né? Teve um êxodo muito grande, muito expressivo, e aí o Brasil passou, no final da década de 70 para a década de 80, de um país urbano, né? De rural para urbano. De rural para urbano, exatamente. E isso veio cada dia mais, né? Isso vem se intensificando, né? À medida em que também o trabalho nas fazendas, o trabalho rural também está altamente mecanizado e com uso intensivo de tecnologia. Então a inteligência artificial, ela, no meu ponto de vista, era um fator que causava receios, porque a gente não sabia como que ia ser essa inteligência artificial. Porque quando a gente fala em inteligência, a gente tem que pensar o seguinte: o que você precisa para configurar uma inteligência? Você precisa de uma base de dados, né? Você precisa de memória e você precisa também de criatividade. Né? A inteligência artificial, do jeito que a gente conhece hoje, ela usa a partir de uma base de dados enorme, né? O ChatGPT, por exemplo, a internet inteira, toda a rede internet,
e um processamento muito rápido, né? Então você tem ali uma capacidade de processamento muito rápido e de exatamente promover uma resposta àquela pergunta, aquele prompt de programação. Mas ainda ela não é criativa o suficiente, né? Eu acho que ainda vai chegar um momento em que a inteligência artificial vai atingir o âmbito de criatividade, mas ainda não é. Ela simplesmente responde, é como se fosse um mega Google, né? Então ela nos dá rapidez, mas tem que ter a pessoa criativa manejando tudo A isso aí. pessoa criativa para manejar, para fazer a programação desse prompt da pergunta, né? Então quer dizer que o nosso papel nesse contexto ainda é fundamental, né? O ser humano está à frente desse processo, né? A inteligência artificial ainda não substituiu o ser humano nessas questões. Ela tem substituído muito, por exemplo, para facilitar análises. Tem inteligência artificial, por exemplo, para fazer peças jurídicas, né, para fazer análise de processos. Muitos desses processos são técnicos, né? Não tem muita aplicação de criatividade, né? Agora, por exemplo, a partir dessa revolução, em todas elas, houve a morte de diversos tipos de trabalho, de emprego, e o surgimento de outros diversos tipos, né? Então, em todas as eras, em todas as quebras de paradigmas, houve esse receio do fantasma do desemprego. De né? substituir mão de obra. Substituir mão de obra. Né? Eu, por exemplo, assim, Noslin, você também provavelmente, eu fiz curso de datilografia. Né? Eu tinha parentes que eram mecanógrafos, né? Que eram mecânicos de máquinas de escrever. Né? Trabalharam a vida inteira com isso, criaram seus filhos, construíram a sua vida, e hoje simplesmente desapareceu. Mas o que nós tivemos no lugar disso? Todo o conjunto de informática, de computação, que desenvolveu novos cursos, novas profissões, um mercado enorme, multimilionário. Com a inteligência artificial vai ser a mesma coisa. Interessante você falar dessas quebras de paradigmas. Você pega, por exemplo, o exemplo da agricultura, né? Da questão da produção rural. Hoje você tem altas tecnologias lá na produção. Sim. Que diminuiu significativa a quantidade de mão de obra, né? Então ajudou muito, tecnologia, Sim. inovação, não sei o quê. E aí você fala numa jornada, né, de 5.2 e tem muitos empresários que têm essa visão ainda, né? Mas esquece do passado, que no passado foi feito isso daí, foi usado para diminuir. Exato. E hoje, na verdade, o setor produtivo, ele busca cada vez mais isso, né? Busca. Inclusive, assim, teve um aluno nosso que desenvolveu, a partir de um trabalho acadêmico, uma empresa de consultoria de gestão de pessoas especializada para a empregabilidade de pessoas do campo. Né? Porque essas máquinas também, elas são hipertecnológicas, né? Elas trabalham já conectadas com satélite, elas têm exatamente o mapeamento de quanto de calcário, adubo por metro quadrado. Então isso exige também por parte do operador da máquina uma formação específica, né? Não pode ser uma pessoa que não tem ali, que não entenda minimamente da operação da máquina, da tecnologia que está ali, né? Agora, pensando em cenários futuros, para a gente encaminhar aqui para o nosso encerramento da coisa, assim, não tem, o nosso acadêmico hoje não tem muita alternativa em questão de não estar alinhado com a inteligência artificial, né? Ou ainda, para o mercado geral, estou falando em termos gerais, né? Que conselho você daria, assim, vamos dizer? Não, é fundamental. Inclusive, em sala de aula, eu mudei as minhas aulas, né? Antigamente, as minhas aulas eram... Porque as disciplinas que eu ministro, elas são muito teóricas, por exemplo, né? Comportamento organizacional, gestão de pessoas, teoria das organizações. Como é que eu vou dinamizar esse tipo de disciplina? Já preparando o aluno para o mercado, né? Então, por exemplo, eu incluí o uso do celular e do uso da inteligência artificial no âmbito de sala de aula. Já na formação ali. Já na própria formação, né? Por exemplo, assim, como fazer uma pergunta, como você ter uma análise crítica em relação àquilo que traz a inteligência artificial, partindo do pressuposto que ela também não é perfeita, né? Que ela tem as falhas. Inclusive, são competências cada vez mais exigidas pelo mercado de trabalho. Por quê? O que a gente mais ouve falar hoje em dia é em relação às fake news. Né? Ou seja, as pessoas... existe um ranking muito interessante sobre o coeficiente de leitura das capitais.
Né? A capital que mais lê hoje no Brasil é João Pessoa, 62% da população. E a capital que menos lê, você não acredita qual é? Não vai dizer que são nós. Campo Grande. Ah, 26% das pessoas, tá? Então esse é um dado muito grave, eu acho, sabe? E ainda mais dentro de um contexto em que as pessoas, aquelas que leem, elas vão ler o quê? Notícias de rede social, informações de WhatsApp, de YouTube, de Instagram, Face, né? E a gente sabe da facilidade de manipulação desse tipo de informação, né? Então, o que o mercado tem exigido, inclusive, né, além da capacidade de trabalhar em liderança, em equipe, em soft skills, em ética e tal, isso sempre teve, né? Mas em alguns anos entra alguma coisa nova. Agora entrou, por exemplo, uma exigência de competência das organizações, que é a análise crítica, leitura, entendeu? Uma análise mais aprofundada daquilo que a pessoa lê, porque as pessoas estão muito manipuláveis, né? Por conta dessa não valorização da leitura. Então veja que sai paradigma, entra paradigma e algumas coisas continuam do jeito que sempre foram. quer dizer, né? então, assim, resumindo e para a gente encerrar, existe aí a tecnologia, existe o uso, mas mesmo assim o olhar do aluno em cima do que é produzido, do resultado, esse olhar crítico é essencial para o mercado, Ele né? é essencial. Ele é essencial. Não é só o produzir por produzir, é Não, analisar a produção. Sim, porque a competitividade organizacional, ela também faz uso de estratégias de comunicação. Né? Se uma pessoa que está sendo formada em administração, em gestão, em turismo, em ciências contábeis, enfim, nesses cursos que, por exemplo, a nossa escola aqui da UFMS oferece, ela vai ser facilmente manipulável por cliente, fornecedor, pelo mercado, pelas falácias das fake news, entendeu? Então essa formação crítica, que já era uma preocupação nossa, é ainda mais. Né? E aí a gente pode usar da mesma ferramenta que as pessoas usam no dia a dia com os celulares para amenizar esse problema. Né? Ok, professor Marcelo, queria agradecer, né, justamente esse assunto aqui, se a gente for continuar, acho que não vai ter tempo suficiente, né? Eu queria agradecer estar aqui com a gente no TourQuest, obrigado e até uma próxima oportunidade. Valeu, obrigado.